É possível desenvolver seu traço em pouco tempo? Dá pra destravar seu traço e mudar tudo na hora de fazer o seu mangá, mesmo sem ser japonês? E ainda desenhar como eles com um estilo totalmente próprio e original? Cara, fazem 2 semanas que eu comecei esse desafio. Encontrar um estilo simples, próprio e mais próximo aos mangás tradicionais. E estudando esses grandes mestres da atualidade, eu consegui absorver e aprender técnicas que eu nunca vi ninguém falando aqui na internet. Então, se você quer saber todas elas, fica aí no vídeo até o final. Hoje aí estamos com uma nova skin, sem barba e com chapéuzinho, porque não deu tempo de passar no barbeiro, raspar a careca. Aí tá tudo errado aqui, então vamos ficar de chapéu mesmo. E antes da gente continuar pro vídeo, por favor, já deixa o like, porque isso ajuda muito. E se você não for inscrito, se inscreve, cara. Aqui a gente produz muitos conteúdos falando sobre mangás, sobre como produzir o seu mangá, e você também acompanha a minha jornada na busca para desenvolver minha arte e também criar meus próprios mangás. E você assistindo o vídeo e se inscrevendo e deixando o like, você ajuda para que esse vídeo ganhe mais alcance e ele possa atingir mais pessoas. Vamos aumentar aí a comunidade Manga Start, a gente troca muita ideia aqui, tem muita galera da hora, firmeza nos comentários, sempre trocando ideia. E aqui cada um dá uma dica, a gente vai crescendo junto, se desenvolvendo, é muito massa. E só mais uma coisinha também antes da gente ir pro assunto principal, e não precisa vir aquele cara e colocar nos comentários: o vídeo começa em 2 minutos e 37. Porque o que eu preciso falar é muito importante para você que é meu inscrito, ou para você que tá chegando e se interessou pelo canal. Eu vou tentar ser rápido, então por favor, fica aí, não sai do vídeo, porque tem muita coisa que eu preciso falar para vocês. Então, tem muita coisa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo, e eu tô me organizando, já tenho trabalhado, as últimas 2 semanas foram para isso, para eu me organizar e conseguir voltar à frequência de vídeos como eu prometi para vocês, que seriam de 2 a 3 vídeos por semana. Eu já tenho os 3 formatos de vídeos que eu quero trazer semanalmente. Tem outros projetos rolando ao mesmo tempo. Um deles eu vou falar hoje, mas vou falar só no final do vídeo, então fica aí até o final e vocês vão gostar, eu acho, né? Eu acredito. Mas tem muita coisa acontecendo, tá? Eu vou falar pra vocês assim que algumas coisas envolvem o canal, algumas coisas envolvem a minha vida pessoal, outras coisas envolvem projetos de mangá. Eu não posso falar, um deles vocês sabem que é o Fall Dragon que tá acontecendo, mas tem outras coisas acontecendo que ainda não posso revelar pra vocês. Mas eu prometo que na hora certa e quando tudo se encaixar, vocês vão saber. Eu também prometi uma série de vídeos diários que iam acontecer aqui nos Shorts, também no TikTok e no Instagram. Isso ainda vai acontecer, eu só tô me organizando, mas assim que eu conseguir vai rolar, tá? E outra coisa que é muito importante falar, se você quer acompanhar minha vida no dia a dia mais próximo, me segue no Instagram, porque lá eu posto através dos stories, o que tá acontecendo comigo, o dia a dia mesmo, e é uma maneira de vocês verem mais os conteúdos aqui do canal e as coisas que eu tô fazendo. Eu dei uma sumida lá porque eu tava me organizando, mas a partir desse vídeo, a partir de hoje, vai começar a rolar muito conteúdo lá também. Eu vou deixar meu Instagram aqui no link fixado, tá? Para que você possa me seguir lá. É bom que lá eu faço enquetes, eu faço perguntas, vocês podem me responder lá, enquetes sobre coisas, enquetes sobre conteúdos também. É bem legal a interação que a gente consegue ter lá no Instagram com vocês. Obrigado pela paciência de todos até aqui. Prometo que a partir da semana que vem as coisas voltam ao normal. A gente vai ter mais conteúdos aqui no canal. Então fica com a gente aí, não nos abandone, por favor. Bom, dados os recados, vamos direto pro vídeo. Quando eu comecei esse desafio de mudar meu traço e ter uma arte mais parecida com os mangás tradicionais, eu tinha uma missão em mente. O objetivo principal era aproximar meu desenho das minhas referências, mas não todas elas, porque eu tenho muitas referências, porque você pode absorver conteúdo e técnica de várias formas, de vários artistas diferentes, independente da época. Mas em questão de estética, o mercado japonês e mundial de mangá sempre está mudando. E assim no mercado americano também. De tempos em tempos vem um artista que lança uma tendência e aí muitos outros artistas começam a tentar mudar seu estilo para ficar mais próximo daquele artista e assim por diante. E no mangá é a mesma coisa, né? Nós tivemos grandes artistas na década de 90 que criaram tendência, como Akira Toriyama, Togashi, Nobuhiro Watsuki, né, que criou o Samurai X. Depois a gente teve ali uma mudança também na estética dos mangás, com Kishimoto, com Tite Kubo, né, sobretudo também o que
quando apareceu, claro, ele não surgiu ali no começo dos anos 2000, mas que bombou mesmo foi Takeshi Obata, né? E depois outros grandes artistas, o Great, sempre quando vinha um grande cara assim com uma arte diferente, uma obra que fazia muito sucesso, ela criava tendência. Hoje nós temos outros artistas que fazem a mesma coisa, por exemplo, como o artista de Dandadan, mas sobretudo tem um cara que atualmente você já vê na arte dele que ele é um cara que vai gerar tendência, mesmo que o mangá ainda não seja um grande estouro, mas na questão visual ele já é tendência, muita gente se inspira nele e ele é o cara aí pro futuro, que é o Yuto Sano. Ele é um cara muito da hora porque ele é bem acessível, ele tem uma página no Instagram, ele se preocupa bastante com a comunidade, sem contar que o mangá dele tá fazendo um certo sucesso. E pela primeira edição não tem como saber muito se a história tá sendo tão interessante. Eu gostei do que eu li, então eu posso dizer que a primeira edição é bacana, mas é mais do mesmo, não é nada revolucionário. Mas nem sempre as histórias precisam ser revolucionárias para serem boas e cativantes, né? Tendo isso em mente, eu peguei as minhas referências de um estilo mais moderno, que são o Great, porque o Great sempre está se reinventando, ele sempre está se atualizando. Você pode ver várias fases da carreira do Great, ele sempre acompanhou a tendência do momento, e agora em 2025 a arte dele é extremamente atual e adaptável, né? O próprio Yuto Sano e o Kyotaro Azuma. Isso na parte estética, na parte visual. Não estou falando aqui de narrativa, não estou falando aqui de como contar história e outras técnicas que envolvem o mangá. Eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, se você tiver interesse, coloca aí nos comentários que eu posso fazer, falando sobre qual é a diferença de uma estética para outra e por que isso é importante. E também qual é a visão que nós ocidentais em geral temos de mangá, porque em geral, quando você não estuda a parte técnica de como se contar uma história através do mangá, a gente acha que mangá é só estética, é a parte visual, mas não, tem a parte visual e a parte de roteiro, a parte escrita, a parte de narrativa visual mesmo, e essa é a coisa mais importante que caracteriza o mangá. Eu poderia ter um estilo totalmente americanizado, mas seguindo as regras do Kishotenketsu e entre outras regras que são importantes para a narrativa, e ainda assim seria um mangá. A questão não está especificamente no desenho, então eu poderia fazer um vídeo para desenvolver mais essa questão. Mas no meu caso, eu quero ter um estilo mais voltado ao mangá tradicional atual, sem parecer o mangá da década de 90, década de 2000, mangá da década de 80, uma coisa atual, em 2024. Muitos de vocês, e até o vídeo do Narrativando, me alertaram sobre um fato, que o meu mangá, ele era muito preso a um estilo americano, era como se fosse uma mistura, era um manga comics, alguma coisa assim, e ele não era nenhum nem outro. Embora a arte tivesse ok, tivesse tranquilo, que não fosse uma arte ruim, mas ainda assim estava ali naquele meio termo. Então o objetivo de criar essa série e buscar esse estudo era justamente para me desprender disso. Era para encontrar um estilo meu, que eu goste e que seja mais voltado para o mangá realmente, o mangá atual mesmo. E baseado nisso, nessas 2 semanas que eu comecei a fazer esse estudo, eu já aprendi muita coisa. Vocês não têm noção de tanto de coisa que eu já aprendi para adaptar meu estilo. Porém, nesse vídeo eu vou falar só 5 delas, porque senão eu vou ficar aqui 10 horas falando, né? E agora a gente vai começar. Isso pode provavelmente ajudar muito você, então fica nesse vídeo até o final, que eu prometo que se você não percebeu essas coisas, você vai aprender muito, e eu não vi ninguém falando dessas coisas na internet até agora, pelo menos eu não encontrei. Então a dica número 1, e algo que eu aprendi, é: que tipo de artista você quer ser? Provavelmente você tem algumas referências, e essas referências são baseadas em coisas que você naturalmente gosta, ou coisas que você tem uma certa facilidade para fazer. Eu, por muito tempo, eu tentei ter uma mistura de várias coisas, e isso me complicou muito. Então às vezes é melhor você resumir o teu escopo de estudo e entender que tipo de artista você quer ser. Você quer ser um artista que faz algo mais realista, algo mais cartunesco, algo mais, sei lá, uma arte mais de quadrinhos de romance? O que você quer fazer? Tirinha, sabe? Entenda que tipo de artista você quer ser. E depois que você entendeu o que você quer ser, baseado nas suas inspirações, pega as melhores delas e tenta ver as semelhanças entre elas. Por exemplo, esses 3 caras que eu citei, a arte deles é muito parecida em alguns pontos. Então eu entendi o norte, para onde eu quero ir. E agora eu preciso entender algumas coisas que caracterizam esse estilo, que é as linhas. Quais são os tipos de linhas que são usadas? São linhas mais uniformes, são linhas mais quadradas, mais triangulares, mais quebradas, mais retas.
são linhas duplas. Enfim, tem várias coisas que você precisa entender sobre que tipo de linha é utilizado na hora de desenhar. Então eu observei que pro que eu gosto de fazer, porque eu tenho mais facilidade, também tem isso, algo que você tem mais facilidade. Quando eu entendi isso, que eu tinha que buscar algo que eu tinha mais facilidade pra fazer, cara, mudou totalmente meu desenho, tipo, do inferno pro paraíso, assim, um negócio totalmente oposto. Quando você entende qual tipo de linha e qual estilo, além de ser o que você mais gosta, o que você mais tem facilidade, você vai começar a ver que você pode até se desprender e se desenvolver mais rápido, porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca querendo fazer uma coisa e a gente não é necessariamente bom naquilo. Então você mudando, entendendo o que você é, quem você é, quais são suas facilidades, aí você vai ver que teu estilo, tua técnica vai mudar completamente. E aí eu percebi que esses desenhistas que eu gosto muito, eles têm algo em comum: a quebra nas linhas. O que seria isso? Linhas mais retas e triangulares, que no geral cria o efeito de linha quebrada. Eu vou dar um exemplo. No mercado americano, um braço bombado seria mais ou menos assim. Agora, como que talvez esses mangakas fariam esses braços? Buscando encontrar linhas retas ou triangulares, raramente fazendo linhas arredondadas. As linhas arredondadas ficam mais apenas nos personagens femininos, sobretudo nos rostos, peitos e glúteos, ou momentos onde não se possa fazer linhas quebradas ou retas, como nesse exemplo aqui. Então eu comecei a fazer uma série de estudos procurando deixar meu traço, meu estilo de arte mais reto e mais triangular. Isso também cria uma sensação de dinamicidade, velocidade. Algo que eu percebi também é que esses artistas, eles raramente usam rachuras. E algo que eu usava muito no meu estilo, até porque uma das minhas referências antigamente era muito Boichi. O Boichi usa muita referência, principalmente quando ele tá fazendo mangá adulto, que ele usa muita linha, muita rachura. Porém, eu não entendia que o Boichi, ele usa linhas muito redondas. As linhas dele em geral são muito arredondadas, são muito harmoniosas. E não é nada a ver com aquilo que eu mais tenho facilidade. Então, por copiar muito ele, eu consegui mais ou menos absorver a técnica dele de fazer rachura, porém o desenho não ficava fluido, não ficava dinâmico, ficava sempre muito duro e muito travado. A arte em si do Boichi, por mais linda que seja, já é um pouco mais travada, um pouco mais dura, não é tão fluida, mas ele ainda consegue usar os recursos dele para deixar bem dinâmico e bem fluido dentro de um limite. Porém, eu não conseguia reproduzir isso aí. Agora, entendendo que tipo de linha eu tenho mais facilidade, que são linhas triangulares e retas e quadradas, linhas mais quebradas, eu consegui entender o que era preciso fazer para eu ter uma arte mais dinâmica e mais fluida. A fórmula que eu estou usando é mais ou menos, imagina um carro. Se você está numa pista reta, você consegue atingir mais velocidade. Se você está numa pista cheia de curvas, pistas mais arredondadas, você vai diminuir a velocidade. E aí você vai ter que entender como passar por aquela estrada toda tortuosa com velocidade, fazendo drift, sei lá, tendo um carro mais potente, eu não sei. Então eu entendi que pra mim, pro meu estilo de arte, simplificar, eliminar o máximo de rachuras possível, apenas usando rachuras em momentos ou tecido, talvez coisas assim, me ajudaria a ter uma arte mais fluida, algo mais simples, algo mais reto e algo mais simplificado. E atingindo assim a sensação de dinamicidade e velocidade, que é o que eu tanto buscava. E aí uma coisa que eu vi para criar essa sensação de velocidade, sempre que os autores vão desenhar algo, eles escolhem um lado do volume para representar a velocidade, e aí as dobras do tecido são todas jogadas para o outro lado do volume. Mais ou menos assim. O lado inferior sempre indica a velocidade e o lado superior indica as dobras do tecido. Mas mesmo o drapeado do tecido não pode ter tantas dobras assim, ou coisas do tipo. Apenas o necessário para ficar crível. Quanto mais dobras, menos fluidez e dinamicidade. E aí veio a terceira lição: menos é mais. Quando se faz mangá, você só usa informação quando necessário. Coloquem isso na sua cabeça, isso é uma coisa que eu aprendi recentemente, que é muito importante. Quanto menos informação, mas deixando a coisa especificamente clara, melhor. Isso não tá só na narrativa e na composição de uma página, isso tá no desenho especificamente. Uma coisa que, analisando páginas antigas minhas, inclusive aquela do concurso, que ficou tão famosa aí na internet, é que eu sempre queria explicar o porquê. E o porquê em tudo. O porquê nas dobras, o porquê na roupa, o porquê nas achuras, o porquê na anatomia, o porquê em tudo.
E ao tentar atingir o porquê, eu esqueci do mais importante, de como contar a história e como deixar claro isso pro leitor. Eu focava muito em querer fazer o desenho mais, sabe, cru e detalhado possível. E mangá não é sobre isso. Às vezes é importante você tirar todos esses elementos que criam uma bagunça, uma sujeira, uma confusão, para deixar só o necessário. E esse necessário é muito interessante porque você pode fazer algo muito simples e dinâmico, porém, em momentos épicos, aí você gasta, aí você faz algo porque você quer impactar. Um cara que faz isso muito bem é o Yusuke Murata. Olha uma página comum de One Punch Man e depois uma página muito detalhada, em momento importante, impactante, que ele mesmo também faz. Então, saber aonde gastar e dosar a sua técnica, isso vai fazer com que seu mangá fique mais até gostoso de ler. E vai fazer com que você desenhe mais tranquilo, gaste menos tempo e consiga ter uma arte mais tradicional dentro do mangá mesmo. A quarta coisa que eu aprendi é uma coisa básica, porém é muito interessante de perceber. Eu aprendi isso com o Great. Usar o nariz para indicar o lado e o ângulo do rosto. Pode parecer meio bobo, porém normalmente eu fazia o rosto, armava ali o rascunho e tudo mais e começava a desenhar. Normalmente eu deixava o nariz para ser um dos últimos elementos. E quando eu entendi isso, que a partir do momento que eu decido o ângulo da cabeça, fazer o nariz é extremamente importante, porque ele dá um norte para onde todo o resto do rosto vai estar virado. Isso ajuda a resumir e ajuda a simplificar e ajuda a saber para onde você está levando o seu desenho, o seu rosto do seu personagem. Então isso é muito importante. Ao fazer isso, eu comecei a ter mais facilidade de saber o quanto eu posso exagerar no tamanho de um olho ou nas expressões dos meus personagens. E a última coisa é algo que eu reparei, é muito utilizado no mangá em geral. A anatomia, ela tende a ser um pouco mais achatada e em certos momentos até mais esticada, dependendo do personagem. Não necessariamente os personagens são altos, podem ser baixos, porém, mesmo sendo baixos, a anatomia é mais achatada. É diferente do mercado americano, que os personagens são mais menores e mais esticados. E a proporção do rosto, da cabeça principalmente, tende a ser um pouco maior. Isso é uma coisa que dificilmente você vê as pessoas falando aí, embora muitas pessoas usem essa técnica. Que é o que? Você aumentando um pouco a cabeça, você tem mais abertura e mais ângulo para desenhar elementos como o olho, que é muito importante no mangá, sabe? Você consegue ter mais espaço para distribuir os elementos do rosto e também o cabelo. Então, você aumentando um pouco a sua cabeça, mas digo um pouco, galera, não tô falando para exagerar ou fazer uns mini crack aí, a não ser que seja um estilo Tibia, aí tudo bem. Você fazendo isso, você consegue focar bastante nas expressões faciais, que é algo muito característico do mangá. É muito importante isso. Se você achar necessário, você até pode esticar mais o teu personagem. Vou dar um exemplo bem interessante do Gon. Olha o tamanho da cabeça dele, mas porém o corpo também é bem esticado e ele é bem achatado, exatamente como eu acabei de falar. Tenta estudar isso, adaptar isso, porque isso me fez entender algo muito importante para deixar até meus personagens, meu desenho, mais com cara de mangá, menos americanizado e mais próximo realmente do que eles fazem lá no Japão. Então, depois de pegar todo esse conhecimento que eu adquiri, eu apliquei nesse mesmo desenho do Jack. Eu redesenhei ele usando essas técnicas novas. Veja o que vocês acharam. Comenta aí se deu pra ver uma grande diferença, uma grande mudança. Eu consigo ver muita diferença. Eu tô muito mais satisfeito com o que a gente alcançou agora. E como brinde pra você que chegou até aqui, eu tenho algo para revelar. Bom, quando eu comecei esse canal, o objetivo principal era falar sobre games, animes e mangá. Eu não necessariamente só falaria sobre desenho, técnicas de desenho, mas eu ia também falar sobre jogos, animes, etc. Porém, esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, um canal que tenta abranger de tudo, ele acaba não abrangendo nada e o algoritmo não entende o que está acontecendo, não entende para quem indicar o vídeo e ele bagunça tudo e ferra completamente com o algoritmo do canal. Então, aos poucos eu fui entendendo o público, eu fui entendendo um caminho que dava certo para mim e eu foquei esse canal totalmente para ser algo que fale sobre mangás, técnicas de mangá e contando a minha jornada como mangaka, as dicas que eu dou e como eu tenho me desenvolvido, os vlogs da minha jornada, da minha vida como mangaka brasileiro. E tem sido muito legal esse tipo de conteúdo, eu gosto muito de fazer, eu sinto que quando eu faço vídeos aqui, muitas vezes eu preciso desenhar, eu preciso pesquisar, eu preciso estudar, então eu também estou me desenvolvendo enquanto eu passo muitos conteúdos para vocês. Sobretudo, eu sempre também gostei muito de jogos, eu fiz alguns vídeos de jogos aqui no passado e flopou total, assim, mesmo numa época que eu já pegava mais de 100 visualizações por vídeo, os vídeos de game que eu fazia aqui, pegava tipo 20, 15 visualizações
visualizações. Então eu vi que não era um público que se interessava por aquele tipo de conteúdo, então eu parei de fazer. Mas eu sinto uma necessidade muito grande de fazer um canal sobre algo que eu amo, que são os JRPGs. O que são JRPG? Provavelmente você conhece, são jogos de RPG japonês, dentre eles os mais famosos, né? Final Fantasy, Chrono Trigger, Dragon Quest, entre outras, Persona, né? Então, entre outras franquias que são muito grandes e que eu amo muito. Eu decidi montar e criar esse canal. É um canal que eu já tinha criado, então eu só vou postar os vídeos lá, eu vou começar a fazer lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Assim, uma coisa que eu gosto muito dos JRPGs é que basicamente eles são histórias de mangás e animes, só que você, em vez de só assistir, você controla o personagem. Inclusive, muitas vezes você tá lendo. A gente lê bastante enquanto joga um JRPG. Né, tem muita leitura, então é basicamente você tá lendo um mangá que você tá controlando. A narrativa de um JRPG é basicamente a mesma de um mangá e de um anime. Eles usam Kishotenketsu, eles usam desenvolvimento de caracterização de personagens iguais aos mangás e os animes. Galera, me desculpa se tem um cara aí cortando grama aqui, mas eu tenho que continuar gravando esse vídeo. Desculpa se sair o áudio aí no vídeo, eu moro em condomínio, então não tem o que fazer, me perdoe. E recentemente eu comecei uma jornada. Eu quero zerar todos os Final Fantasies. Eu já zerei alguns, mas eu quero zerar todos, os principais e alguns spin-offs. E recentemente eu zerei os 6, que eu nunca tinha jogado, eu zerei os 6 e, cara, foi uma experiência incrível. Eu falei, mano, as pessoas precisam ver esse jogo hoje em dia. Tipo, muita gente consegue viver a vida sem conhecer essa história, mano, é absurdo. Então, esse canal vai ser destinado a esses tipos de jogos. Eu comprei o Final Fantasy VII, o clássico, enchi ele de mod pra ficar mais bonito, mais atual, e a gente vai começar com ele lá naquele canal. Amanhã vai sair um vídeo muito da hora, onde eu vou falar sobre essa minha paixão dos JRPGs, e vai sair vídeos direto lá. Assim que eu conseguir comprar uma webcam, eu vou começar a fazer lives, e os episódios vão sair em lives lá. E eu também vou fazer live aqui desenhando, falando sobre mangá e tudo mais. Então, se você tem interesse de ver esse tipo de conteúdo, eu vou sempre fazer os vídeos de uma maneira muito dinâmica, como a gente faz aqui, engraçada, tirando, brincando, conversando e tudo mais. Então vai ser bem legal essa jornada para deixar o mais leve possível. E eu sei que são jogos que às vezes as pessoas não gostam de jogos de RPG de turno e tem problema com essa mecânica, porém eu vou jogar por vocês se vocês só assistem ali a história como se fosse um anime mesmo. E assim você vai se divertir e vai conhecer grandes histórias, grandes jornadas. E o Fall Dragon, ele é basicamente baseado nesses jogos. Eu não uso muito de inspiração em outros mangás, ou Naruto, como muita gente fala, oh, já que parece o Naruto. Cara, pode ter certeza que eu nunca me inspirei no Naruto pra nada ali. Então, minhas principais influências na hora de criar e contar história são os JRPGs. Porém, eu amo o formato do mangá, como leitura, como narrativa, como desenho, porque eu gosto de desenhar. Então, eu faço uma história de um JRPG dentro de um mangá. Basicamente é isso. E eu amo isso, eu amo isso de paixão, assim. Então vai ser uma forma também de eu estudar a narrativa, estudar histórias, aumentar minha criatividade jogando esses jogos. O objetivo vai ser começar com todos os Final Fantasy e alguns spin-offs, depois a gente vai para outras franquias ao longo do tempo, claro, né? E é isso. Então a gente vai ter esses dois canais onde eu vou estar trabalhando diariamente. Então essa é uma das notícias que eu queria trazer para vocês, e as outras vão vir com o tempo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve lá no outro canal, cara. Eu prometo pra você que vai ser da hora, você vai gostar dos vídeos que vão sair lá. Amanhã, mais ou menos lá pelas 6 horas da tarde, vai sair um vídeo muito bacana falando sobre a minha paixão, como eu já falei, sobre esses jogos. E hoje mesmo, acho que lá pelas 8 horas da noite, deve sair o primeiro vídeo da primeira parte do Final Fantasy VII Clássico, beleza? Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E um lembrete. Cara, tem muitos vídeos muito bacanas. Se você não assistiu ainda, assista esses outros vídeos. Eu vou deixar aqui todos eles fixados aí. Cara, tem muitos vídeos bem legais, falando sobre mangá, falando sobre técnicas de mangá, falando sobre minha jornada mangaka. E você, ao assistir esses vídeos, com certeza vai absorver e aprender alguma coisa. Então, se você está chegando aqui agora, assista esses outros vídeos aqui, beleza? Eu vou recomendar um que é um vídeo que eu gosto muito, que é esse daqui. Então, eu vou deixar aí no card fixado e você pode ir direto para aquele vídeo lá, beleza? Então, nos vemos aí.
eu vou tentar postar o próximo vídeo no sábado, que vai ser algo mais simples, então acho que eu consigo postar no sábado, mas a frequência normal de vídeos volta a partir de semana que vem. Muito obrigado por tudo, e você vai desenhando daí, eu vou desenhando daqui, e não vamos parar até encontrar o mangá perfeito. Falou!